Fala galera, boa noite. Vou fazer mais um videozinho aqui. Hoje é domingo, né? 20 para as 9. Vou tentar ser o mais breve, o mais rápido aí. Preparar aí alguns pontos semanais para vocês, dentro do análise gráfica. Alguns pontos no qual a gente pode estar buscando aí umas operações mais qualificadas durante a semana, tá certo? Então aqui eu tô com a tela do índice, tô com a tela do dólar, no gráfico semanal, para poder mostrar que a base de uma análise a base da análise funciona para os dois ativos, ou seja, não tem diferença, não tem estratégia única. Análise gráfica, o mesmo conceito para um ativo é para o outro, tá certo? Então vocês podem observar, a gente estamos aqui, ó, aqui no índice, né? Por exemplo, ó, a gente tem aqui a semana fechada numa barra bem grande aqui, né? Um volume bem forte comprador. O dólar fechando a semana numa barra bem forte vendedora. Então, o que que isso significa? Que a tendência da continuidade do início da semana é que tem uma continuidade, certo? Uma continuidade. O dólar para queda e o índice para alta, tá certo, galera? Agora, para que isso venha a se concluir, ele precisa respeitar os pontos para dar esta continuidade. A partir do momento que ele rompe esses pontos, o mercado acaba invertendo a direção do ativo, tá certo? Então, vou começar aqui falando do dólar, tá? Tentar ser bem breve, e aí nós já faz lá do índice, tá certo, galera? Então, ó, o semanal do dólar, antes de mais nada, estou com duas médias móveis, tá, galera? Eu não costumo colocar, sempre deixo aí a análise limpa, mas estou colocando para facilitar porque a galera está se identificando bastante aí. Então, vocês conseguem observar, ó, essa minha média vermelha é uma média de 200 período exponencial, padrão. A minha amarelinha aqui é a minha padrão de 21 período também exponencial, tá? Conforme falado, volume vendedor, tá? Fechou aí a semana no volume vendedor. O preço finalizou a semana perdendo, tá? Perdendo um canal altista, tá? Uma bandeira de alta. Vivo falando isso daqui. Para quem não sabe o que é uma bandeira de alta, é um padrão de figura na qual mostra um movimento inverso. Então, se é uma bandeira de alta, ela funciona para um movimento baixista, tá certo? Se fosse uma bandeira de baixa, ela funcionaria para um movimento altista. Então aqui você consegue identificar uma bandeira altista na qual, quando o preço rompe ela, tá bem claro, rompeu, o preço tá caindo. Então estamos aí, ó, com 2 semanas, tá? 2 semanas aí concluindo a venda do dólar, tá? Ó, rompeu, né, o canal. Basicamente, a gente, quando esse tipo de coisa acontece, o rompimento e permanece, né, ele se segura no rompimento, não mostra um rompimento falso, a gente tem o próprio canal como região de alvo, tá certo, galera? É muito interessante esse tipo de análise. O próprio canal, a gente utiliza ele como alvo. Ó, se eu copiar e colar o mesmo canal, eu vou ter a dobra do mesmo procedimento, ó. Vocês conseguem observar aqui, ó, que ele está concluindo abaixo dos 50% da dobra. Qual que é o objetivo do dólar? Galera, o objetivo do dólar dentro dessa figura é que ele venha testar o suporte do canal aqui embaixo, ou seja, então ele tem mais uma quantidade de queda para poder seguir caindo. Válido observar que ele perdeu a média de 21 períodos, tá certo, galera? Ó, ele perde a média de 21 períodos. Então, o preço está trabalhando abaixo da média de 21 períodos. Qual que é o fundamento? É vir testar a média de 200. Então, primeiro alvo é o toque do suporte do canal. Perdeu o suporte do canal, você tem uma direção até o toque da média de 200, tá certo? Pelo fato de ser um gráfico semanal, é óbvio, tem muita coisa para acontecer durante a semana, mas é o que eu falei no início. Se o preço não voltar para cima, na qual ele volta para romper algum tipo de estrutura, mostrando que esse movimento de queda finalizou,
você tem e continua com uma direção maior vendedora. Claro, a partir do momento que rompe essa estrutura, o mercado ele acaba invertendo as direções. Mas a longo prazo está bem claro que a gente tem aqui um movimento mais vendedor aí no dólar, tá certo, galera? Vale de observar, a gente temos aqui, ó, esse topo, tá? Vou marcar aqui, olha aqui, tá? Esse topo, ó, que ele respeitou, pegamos essa operação quando aconteceu, tá? Essa região, foi bem interessante e a gente está dando continuidade, ó. Ele respeita esta região claramente, tá vendo? Porque o preço do dólar, ele se encontra numa região consolidada no longo prazo, então ele trabalha com preço médio dentro desta região. Ele vai, tenta o topo, volta, tenta o fundo e trabalha a maior parte do tempo dentro de uma zona neutra, tá certo, galera? Dentro de uma zona neutra aí, completamente ao preço médio do ativo. Ele sempre está tentando voltar naquela base, tá certo? Então você consegue observar que a gente tem uma estrutura de topo na qual o preço já vem sendo respeitada, tá certo? Para que esse respeito continue, você consegue observar que dentro dessa estrutura consolidada existe a região de topo, tá certo? E existe a região de fundo, região de suporte, tá certo? Então, como o preço ele tem uma direção baixista, se você olhar para trás, você vai identificar. A gente tem esta região aqui de fundo e esta região aqui de fundo, tá certo? Ó, tá bem claro aqui que é onde o preço tende a vir testar. Então, bem simples, eu vou estar colocando também aqui uma linha tal de suporte. Acredito que aqui é uma região bem forte para o dólar vir testar, tá? Ó. É uma região bem forte aqui para o dólar vir testar. Esta região é basicamente aí a dobra do canal, né, galera? Ó, a dobra aqui do canal de suporte. E aí, rompendo essa estrutura, você acaba tendo aqui como objetivo esse fundo anterior, que vai dar basicamente na nossa média hoje de 200 períodos, tá vendo? Então, vamos diminuir o gráfico para 60 minutos, tá? A gente já temos aqui, ó, a dobra, tá certo? Ó, e alvos definidos. Para que essa estrutura continue a cair, galera, primeira coisa a se analisar, tá? O preço ele tem que permanecer sempre abaixo da média de 20, tá ok? Fez estrutura de pivô acima da média, você passa a acreditar que o preço possa estar tendo uma correção ou uma inversão de direção, tá? Então, esse topo aqui, tá? Observa, o preço vem de cima, então ele vem fazendo um padrão baixista. Para que isso continue, ele precisa perder esse fundo para vir testar a estrutura aqui embaixo. Se ele não perder esse fundo aqui, ó, tá vendo? Se ele não perder esse fundo, voltar para cima da nossa média de 21 períodos, ele provavelmente possa armar um pivô de alta para vir testar o toque da média de 200, que é basicamente o topo anterior em relação ó, ao movimento, tá vendo aqui, ó, de queda, ó. Aqui você já cria uma estrutura de baixo, ó, tá? Que você já cria, ó, uma estrutura de baixo, ó. Uma linhazinha, né, de tendência baixista. Tá certo, galera? Então vamos lá para o gráfico de 5. O que a gente pode analisar ele aqui para amanhã? Vamos agora direcionar, né? Ó, bem interessante aqui. Só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui para não ter que... Bom, então você acaba percebendo que o ativo, ó, já diminuímos para o gráfico de 5 minutos para poder chegar no nosso day trade, tá certo, galerinha? Ó, observa que ele vem respeitando aqui os topos, tá vendo? Na direção da linha da tendência de baixa, que provavelmente é os melhores pontos vendedores.
na qual você tem um stop curto, se ele passar para cima e você tiver vendido, você tem que estopar, e se você vender e o ativo entrar na operação, ele tem de vir a testar os fundos anteriores. Então, o movimento ele é sempre maior. Tá certo, galera? Vamos dar uma olhadinha lá no dólar. No índice, né, na verdade. Ó, o índice, mesmo padrão, tá? Bandeira de baixa, lembra que eu comentei? Que lá no dólar era uma bandeirinha de alta, ele acabou mostrando o movimento vendedor, que é um padrão. Aqui é uma bandeira de baixa, né? A gente tem aqui uma bandeira de baixa, ele acabou rompendo e está fazendo um movimento padrão, tá certo? Está fazendo um movimento padrão no semanal. Seguindo o movimento e o volume comprador, para que essa estrutura se permaneça altista, esses maiores volumes compradores, existe um limite, tá certo, galera? Você consegue identificar que aqui a média de 21 períodos amarela, ela vem trabalhando sempre com movimento altista. Temos a média de 200 como principal ponto de suporte, então o preço ele fez uma certa correção e ele pode vir agora tentar encaixar uma alta. Para que essa alta encaixe, ele não pode perder o quê? Os padrões de suporte, tá certo? O principal ponto de suporte está aqui, ó. Hoje, né, para amanhã, 108.930, que é o quê? É a região da média de 200 períodos. É óbvio, tá? Aqui estamos falando do semanal. Posso fazer o mesmo procedimento, ó, tá? Dobrar, ó, dobrei o meu canal, tá certo? Dobrei o meu canal, eu já tenho meus alvos pré-definido, tá certo, galera? Ó, pré-definido aqui, tá? Gráfico de 60 minutos, o índice já mostrou uma figura bem interessante, ó, tá? Para quem conhece os padrões de figuras gráfica, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que o índice no diário ele está formando um fundo duplo, tá certo? Então você consegue observar que esse fundo duplo, ó, olha aqui, ó, olha essa zona de suporte, tá vendo? Então você consegue identificar que o preço ele veio de cima, ele fez uma tentativa, voltou, armou o fundo e ele está confirmando esse fundo duplo. Então essa zona aqui, ó, é o principal ponto de suporte. Para que esse fundo duplo funcione e traga uma alta bacana, ele não pode perder essa estrutura daqui para baixo, ó. Ó, galera, tá? Esse fundo aqui, ó. Não pode perder daqui para baixo. Então é natural, tá? É natural do preço vir retestar para poder encaixar, tá certo? Para poder encaixar. Então você tem aqui no diário uma boa pontuação nesse ranger aqui, ó. Tá vendo? Aqui é um ranger muito interessante. Então, se ele tiver que armar esse pivô, provavelmente a gente tenha a segunda-feira, o início do dia, o movimento vendedor, tá certo? Chegou na estrutura de compra, você tem que estar atento, que possa ser o melhor ponto de compra no semanal e encaixar um belo movimento altista, tá certo? Estamos no gráfico diário, vou reduzir aqui para o gráfico de 60 para poder facilitar o máximo para quem estiver assistindo o nosso conteúdo, tá certo? Ó, temos aqui, deixa eu só refazer aqui a dobra do canal, ó. Olha lá. Ó, você tá vendo como é que ele já está trabalhando lá em cima na resistência? Ó, resistência do canal. Então, para amanhã, galera, ó, a gente tem esse preço aqui dentro de uma certa consolidação, tá? Você consegue ter a referência das médias móveis, tá certo? Ó, olha lá. O que que isso significa? Identificamos que o movimento de alta do índice, válido lembrar, galera, que ó, ele está no diário em cima da média de 200, tá? Então isso aqui é a resistência do preço no diário, tá? Ó, no semanal, ele está com a média em cima do suporte. A média de 200 já é um suporte. Então ele se encontra numa zona bem forte de indecisão. Ou ele encaixa o fundo duplo e dispara para cima, ou ele respeita esta zona aqui, ó, da confirmação, que até então aqui, ó, tá confirmando, tá, ó, que é esse topinho aqui, ó, dessa região, tá?
Se ele passar daqui para baixo, você tem a máxima que ele vai deixar como uma zona de stop vendedor. Confirmou o pivô de alta daqui para cima, você tem a estrutura bem compradora, tá certo? 60 minutos, pera lá. 60 minutos, ó. Olha que interessante os 60 minutos, galera. Essa consolidação, eu já vou deixar isso aqui marcado para vocês, ó. Essa operação aqui, galera, vocês podem ter certeza. Ó, tanto para cima quanto para baixo. Rompeu com o volume, pode operar com tranquilidade, tá? Rompeu com o volume para cima, você pode testar que aqui é alvo. Rompeu com o volume para baixo, aqui é alvo. Tá certo, galera? Então, ó, aqui e aqui, entendeu? Dentro desta região aqui, é uma zona na qual o preço pode ficar consolidado, então evitem, tá certo? Viemos para o gráfico de 5 minutos, você vai conseguir observar que é um range um pouco mais alto, ó. Olha aqui, são 2.000 pontos que ele tem aqui dentro, tá certo? Então você tem que ter cautela aqui dentro, tá? Bastante cautela porque é uma região que o preço vai ter, tende a violinar, tá certo? Ó, nos 5 minutos, a gente consegue observar o quê? Olha a zona de indecisão. Ó, média de 200, colado com a média de 20. Então, você não tem condições de operar uma média móvel se o mercado tiver consolidado, tiver lateralizado, a média móvel, ela não vai te dar uma direção, porque ela precisa de uma tendência para poder te direcionar. A não ser que você opere o quê? Um retorno à média. Inclusive, eu falei isso durante a semana, e a gente até conseguimos pegar uma operação também com essa questão de retorno à média, tá certo? Então, o índice, galera, ó, melhor opção. Vocês conseguem observar que a média, ó, ela está travada, elas estão coladas, tá certo? Elas estão coladas. Então, a melhor coisa a fazer é aguardar o preço se locomover, ó, entre mínima e máxima do último movimento. Ó. A partir do momento que o preço sair, ó, dessa zona, olha aí, ó. A partir do momento que o preço sair dessa zona, você pode ter ou provavelmente o início da tendência, tá? Independente se for para cima ou para baixo, você vai ter que buscar pelos pontos marcado, né? Naquele que você acredita. Então a gente já tem uma direção bacana, só que ele precisa sair da zona que ele está para poder confirmar se ele faz aquela confirmação do fundo duplo e estica para cima, ou se ele respeita a resistência da dobra do canal e volta a cair. Então você vai ter uma tranquilidade maior quando o preço romper isso daqui para baixo ou romper isso daqui para cima. Para você operar aqui dentro, que é aquela zona onde tem uma maior região de violinação, você espera o preço, faz o mesmo procedimento, espera ele sair daqui para baixo ou daqui para cima. Por quê? Porque ele está brigando, ele fechou o dia brigando numa região aqui, ó. Então, no momento que ele romper isso daqui, provavelmente ele vai testar esse suporte, essa resistência. Se ele romper daqui, ele vai testar o suporte aqui embaixo. Testou o suporte, rompeu, você tem uma direção. Testou a resistência, rompeu, você já também tem uma nova direção. Tá certo, galera? Espero ter ajudado mais uma vez. Um bom início de semana para todos, tá? Ó, um bom início de semana para todos e boa sorte.